Fala galera, tudo bem? Novamente, sou o professor Roberto Falcione, professor de História e em nome da editora Sai Digital. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos fechar o conteúdo. Período pré-colonial, segunda aula. Agora vamos pegar todo esse momento do sistema colonial português, o que leva à colonização e os motivos que levaram. A aula passada vocês viram os povos originários da América, desconstruímos a ideia de por que não usar a palavra índio e quando usar, ter todo um cuidado, um olhar para não estereotipar. Eu sei que a palavra é meio estranha, né? Parece paralelepípedo. Estereotipar, não achar que essa visão europeia sobre o índio, da onde que vem a origem lá do Colombo, inclusive que falar a palavra índio, para nós aqui na América, é generalizar milhares de povos com características, com significados, com simbologias impressionantes e com características específicas de um de cada povo, ok? Vamos lá, primeiro slide. Período pré-colonial, chegada de Pedro Álvares Cabral até os portugueses começarem a colonizar, foram 30 anos. Esse período é chamado de pré-colonial. Período pré-colonial, 1500, quando a frota de Cabral chega ao Brasil, a 1530. Vou fazer uma espécie de uma linha temporal, para vocês entenderem o porquê esse período pré-colonial. 1500, frota de Cabral. 1530, colonial. Até 1822, quando o Brasil, com a independência, termina o período colonial, só na independência do Brasil. Então nós temos de 1500 até 1530, o que nós chamamos de período pré-colonial. E de 1530 até 1822 é o que nós chamamos de período colonial. Tudo bem? O que nós temos que... Aqui é um C, pelo amor de Deus, pessoal. Dá um desconto aí pra mim aí. Estamos ao vivo, ô louco, meu. O que nós podemos, então, pegar das principais características? Por que Portugal manda uma frota com um escrivão, caminha, para fazer um documento tão importante que eram 5 navios. Voltou um navio com uma carta só para Dom Manuel levar essa carta para uma espécie de cartório da época, registrar posse e garantir posse aqui. Por quê? Não começou a colonizar, povoar desde 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou. Inclusive, ele deixou apenas os primeiros moradores do Brasil. Duas pessoas ficaram dos 4 navios, dos 5 navios, quando Pedro Álvares Cabral continua a sua viagem, vai passar pela África até ir para as Índias, é ali que está a galinha dos ovos de ouro do comércio e das especiarias. Duas pessoas ficaram em 1500 para fazer uma espécie de... São degredados, uma espécie de punição. São pessoas banidas, criminosos ou blasfemadores ou heréticos pelo Tribunal da Santa Inquisição. E uma espécie de punição, eles poderiam ser banidos de Portugal e enviados para outros lugares. Assim eles trouxeram essas 2 pessoas. Não se sabe ao certo o que fim levaram elas. Até encontraram por 1515, 1520, viu que ele virou uma espécie até de um líder assim, dos povos ameríndios e tudo mais. O outro não se sabe que fim levou, se morreu, se fugiu, para onde foi. Né? Mas o outro até encontraram, até brincando, como diz o outro, de casinha na árvore, se divertindo, e se deu bem, como diz o outro, sobreviveu. O outro não sabemos que fim levou. Esse período pré-colonial, principalmente porque Portugal está focado no comércio das especiarias no Oriente. Altamente lucrativa. Altamente lucrativa, voltada para o comércio e trazendo carregamentos com 3.000% de lucros em suas esquadras. Então, primeiro ponto, o foco de Portugal era Oriente, Calicut, pimenta, cravo, canela. Segundo problema, por que demorou 30 anos para começar a colonização? Para que gastar dinheiro? Quanto que se vai para gastar? Quanto que se gasta para começar uma colonização? Portugal tem cacife, tem dinheiro, quer gastar com isso? Para que começar uma colonização?
de uma forma inclusive particular do governo. Como fazer isso? Então se soma tudo isso e entende por que 30 anos se passam para depois começar o período colonial. Primeiro ponto. Tá, então, se demorou 30 anos, por que Portugal começou a se preocupar? Já imagine, Inglaterra 1626, 1629, com o Mayflower, gastou bem mais tempo e é uma colonização de povoamento. A do Brasil, uma colonização de exploração. O motivo principal são ameaças de invasões estrangeiras, como vocês podem ver no nosso slide aqui. Invasões estrangeiras, leia-se portuguesa e holandesa, francesa e holandesa, obrigaram Portugal a pensar num processo de colonização da América Portuguesa. Os franceses não reconhecem, não respeitam o Tratado de Versalhes entre Portugal e Espanha. Tá, eu não tenho dinheiro e eu tenho que começar a colonização. Qual opção ou qual estratégia Portugal adota para começar a colonização? Antes, eu vou mostrar para você a extração do pau-brasil, primeiro contato indígena com os portugueses, de 1500 a 1530. Aqui está uma imagem mostrando a extração do pau-brasil. É uma ilustração de gravura de André Treffet, mostrando os povos indígenas com machado, cortando aqui as árvores, que são levadas até nas feitorias, pontos comerciais, onde os portugueses carregavam os navios e levavam para a Europa. E aqui está as primeiras expedições, Fernão de Noronha, inclusive, e agora o período pré-colonial. Então, como o professor Roberto falou, o motivo de Portugal demorar tanto a colonização, o caminho das Índias, especiarias das Índias extremamente lucrativa, os custos de começar uma colonização, Portugal não quer gastar isso. Existe um desinteresse da coroa portuguesa em iniciar um processo colonizador na América por causa de toda uma demanda de gente, logística, gastos, custos e tudo mais para se montar uma colonização. Também não foi encontrado de início ouro no Brasil, um outro motivo que desinteressou os portugueses a iniciar logo de cara uma colonização. Diferentemente dos espanhóis, que logo de cara bateu o olho ali no Império, na região Azteca, região Inca, olhou para o pescoço ali do Azteca, do guerreiro Azteca, perguntou, e esse ouro? O Azteca apontou para o pescoço, apontou para o chão e falou, ih, ó, bombando. Aí, meu amigo, já começa a situação. Período pré-colonial, então. Nós temos primeiros contatos com os nativos, os degredados, são as pessoas banidas da região aqui do Brasil, de Portugal, que vão morar, então, são expulsas e trazidas para o Brasil, considerados primeiros moradores europeus do Brasil. A extração do pau-brasil, nesse período pré-colonial aqui, nós temos a extração do pau-brasil. É uma árvore, aula passada, quem não assistiu, volta lá, para vocês entenderem que é o nome de uma árvore. Os portugueses, pelo jeito, conheciam essa árvore, porque chegaram aqui e olharam e falaram, nossa, achamos uma forma de ganhar dinheiro com essa região, porque dessa árvore se extraía uma tinta do caule, depois fervido, ali tem todo um processo, mas era extraída essa tinta, muito cobiçada na Europa. Feitorias. Os povos indígenas, os nativos, extraíam essa madeira, levavam até as chamadas feitorias, que eram uma espécie de pontos comerciais para os portugueses carregarem os navios e levarem até Portugal. E nós temos esquadras de patrulhamento na costa litorânea. Então começam a ter muitas tentativas de invasões francesas, holandesas nesse período. Essas esquadras fazem apenas um patrulhamento litorâneo, então pega da ponta de baixo ali, perto de São Vicente, São Paulo ali, ou mesmo ali Rio Grande do Sul, e fazem um patrulhamento pelo litoral. Percebe que estão acontecendo algumas invasões francesas e estão já iniciando contato com os povos nativos aqui da América, e daí Portugal se obriga a ter que iniciar um processo de colonização. Mas eu não quero gastar dinheiro. Qual que é o método, o processo que eu vou usar? Eu vou rapidinho aqui virar a nossa técnica para mostrar para vocês na segunda, chamada de capitanias
hereditárias. Não tenho dinheiro, quero colonizar, preciso garantir posse, povoar e ainda por cima ganhar dinheiro com isso. Porque afinal de contas isso aqui é uma colônia e eu sou uma metrópole, eu sou Portugal. Vou pegar o Brasil, o que entendemos como Brasil, com territórios completamente diferentes do que temos hoje, inclusive. O Tratado de Tordesilhas, em 1494, apontava para outra direção. Tem que se entender um outro período depois, com a expansão territorial brasileira, com os bandeirantes, no período da União Ibérica, onde esse tratado acabou desaparecendo, quando Portugal e Espanha se uniram numa única coroa. Única coroa, inclusive tem que cuidar com esse termo, que na verdade a coroa da Espanha não se uniu, ela tomou posse da coroa portuguesa, ou seja, a coroa espanhola administrando ambos os lados. Essas capitanias hereditárias foram o seguinte: pegaram a colônia americana, portuguesa, e dividiram em 15. Isso aqui é só uma visão hipotética para vocês entenderem. De uma visão linear. 15 faixas de terras, onde foram distribuídos para os chamados capitães, ou capitão donatário. Esse capitão donatário recebia do rei um nobre, normalmente esses capitães foram 12, 15, mas 3 ficou distribuído para duas pessoas concentrado. Desses 12 capitães donatários, a maioria eram nobres da própria coroa, da própria corte do rei. Apenas 2 prosperaram lá em cima de Pernambuco. Lá embaixo, aqui próximo, aqui em São Paulo, a de São Vicente. As únicas 2 que prosperaram, ambas 2 com o açúcar, com a plantação da cana-de-açúcar. E por que a maioria foi um verdadeiro fracasso no sentido administrativo colonial do sistema capitão donatário? Desses nobres, imagine se você é um nobre que vive na corte de Lisboa, que tem demais de luxo, de vida opulenta, uma vida gostosa, como diz o outro, no sentido mais nobre possível. Você vai abandonar tudo isso e vir para a América, como diz o outro, abrir estrada, construir casa, enfrentar malária, enfrentar animal selvagem, enfrentar a resistência dos povos americanos, dos povos originários da América, inclusive que você está invadindo o território deles. Você vai passar por toda a situação num lugar que não tem medicina, que não tem estrutura, que não tem uma sociedade que você está acostumado a viver na Europa, e você é um nobre, inclusive, que está acostumado com uma vida de luxo. Claro que você mandava capatazes vindo para cá. Aí tem a famosa frase, ditado popular do Brasil, o boi só engorda com o dono, não é verdade? Com o olho do dono? Pois, muito bem. Um dos motivos. Segundo, o capitão não queria gastar dinheiro, esses nobres não queriam gastar dinheiro, nem vindo para cá, muito menos gastando com essas capitanias. Esses capitães ganhavam 2 documentos para fazer a administração. Um é chamado de foral e o outro é a carta de doação. O foral, o capitão donatário organizava a sua administração através da parte jurídica, poder político, ele poderia nomear, inclusive, funcionários, poderia julgar alguma situação de crime ou um desentendimento de terra e tudo mais. Tinha a carta de doação. Para ele iniciar um processo de exploração e de povoamento, ele poderia conceder para portugueses, brancos, que vieram para cá exatamente para isso, esses vão receber esse tipo de terras, sesmarias. O que é essa terra chamada sesmarias? São fazendas. Grandes fazendas entregues para esses portugueses, colonizar, plantar cana-de-açúcar, iniciar um processo de colonização, um engenho, por exemplo, e iniciar um trabalho junto com a escravidão. No período que nós falamos pré-colonial, de 1500 até 1530,
utilizavam principalmente a mão de obra indígena e não escrava, não que deixou de usar, continuou usando e por muito tempo, inclusive nos séculos 17 e 18, quando haviam as bandeiras, os bandeirantes paulistas que se adentravam na parte da mata, adentrar mesmo, né, na mata fechada interior para buscar minérios, para encontrar ouro, mas também para apressamento de indígenas, ou seja, escravização de povos americanos, povos originários. No entanto, a partir de 1543, 1548, começou as primeiras levas de navios negreiros trazendo a mão de obra africana escravizada para trabalhar nessas capitanias de Pernambuco, de São Vicente e outras que funcionaram. Nas próximas aulas, vocês vão entender toda essa organização, vão entender que a coroa portuguesa percebeu que a de Duarte Coelho e a de as capitanias de Duarte Coelho e de São Vicente e de Pernambuco, de Martim Afonso São Vicente e Duarte Coelho e Pernambuco, acabaram transformando em dois polos muito descentralizados e a coroa portuguesa resolveu fazer o quê? Concentrar o poder num ponto que seria os chamados governos gerais. Próxima aula, tá aí o merchan da aula, não percam, continuidade dessa aula, finalizamos por aí. Já vou agradecendo a todos vocês que participaram dessa aula, espero que vocês tenham junto comigo estudado e da maneira que eu também aprendi junto com vocês nessa aula. E como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima, galera. Valeu, obrigado!